Hoje o nosso seminário vai ser sobre cialodenopatias, que é doenças de glândulas salivares não neoplásicas. A docente é a professora Renata Moura. E os discentes são Alex Alves, Daniel Gomes, Natália Gregório, Pedro Alves, Tiago Giacomelli e Chayane Lindsay. Introdução. 3 pares de glândulas salivares maiores, sendo a parótida, as submandibulares e linguais, e glândulas salivares menores. A saliva produzida pelas glândulas salivares tem função digestiva, bactericida, facilita a gustação e age para limpar e proteger a cavidade oral. O fluxo da saliva é variável, com redução pela manhã e aumento à tarde, e de noite é quase nula. Aproximadamente 93% da saliva é produzida pelas parótidas, pelas submandibulares e sublinguais. A viscosidade também é diferente entre as 3 maiores. A saliva da parótida é menos viscosa, a sublingual é intermediária e a mais viscosa de todas é a submandibular. As cialodenopatias são doenças não neoplásicas das glândulas salivares, onde uma série de afecções diferentes podem causar alterações, como distúrbios do desenvolvimento, doenças inflamatórias agudas, sendo virais e bacterianas e crônicas, doenças granulomatosas, doenças imunológicas, cialolitíase, lesões císticas, cialoadenose e trauma. Acometem principalmente as glândulas salivares maiores, e o diagnóstico das doenças das glândulas salivares não neoplásicas são um desafio, pois podem produzir quadros clínicos ou sintomas semelhantes. Sendo assim, podem ser diferenciadas por seus padrões histológicos. Mucocele. A mucocele é uma lesão comum da mucosa oral, resultante da ruptura de um ducto de glândula salivar e do extravasamento de mucina para dentro dos tecidos moles vizinhos. Geralmente, esse extravasamento é resultante de um trauma local, embora em muitos casos não haja história de trauma associado. De forma contrária aos cistos de ducto salivar, a mucocele não é um cisto verdadeiro, já que não apresenta revestimento epitelial interno. Características clínicas. As mucoceles geralmente se apresentam como aumentos de volume mucosos arredondados que podem ter seu tamanho variando de 1 a 2 milímetros e alguns centímetros. São mais comuns em crianças e adultos jovens, talvez pelo fato de indivíduos mais jovens estarem mais propensos a traumas, os quais induzem o extravasamento de mucinas. Entretanto, as mucoceles têm sido relatadas em pacientes de todas as idades, desde bebês até adultos mais velhos. A mucina extravasada, abaixo da superfície mucosa, geralmente confere uma coloração azulada à lesão, embora mucoceles profundas possam ser normocrômicas. Caracteristicamente, a lesão é flutuante, mas algumas mucoceles são firmes à palpação. O tempo de evolução relatado para a lesão pode variar de poucos dias a diversos anos. A maioria dos pacientes relatam que a lesão está presente há diversos dias ou semanas. Muitos pacientes relatam a história de aumento de volume recorrente que se rompe periodicamente e libera seu conteúdo fluido. O lábio inferior é o sítio de acometimento mais comum para a mucocele. E recentemente, grande estudo com 1.715 casos relatou que 81,9% dos casos ocorrem nessa localização. Características histopatológicas. No exame microscópico, a mucocele exibe uma área de mucina extravasada, circundada por tecido de granulação reacional. A inflamação, usualmente, inclui numerosos histiócitos espumosos. Em alguns casos, um ducto salivar rompido pode ser identificado desembocando dentro da área. As glândulas salivares menores adjacentes geralmente contêm um infiltrado inflamatório crônico e ductos dilatados. Tratamento e prognóstico. Algumas mucoceles são lesões autolimitantes que se rompem e cicatrizam sozinhas. Entretanto, muitas dessas lesões são de natureza crônica e a excisão cirúrgica local é necessária. Para minimizar o risco e a recorrência, o cirurgião deve remover qualquer glândula salivar menor que possa estar localizada dentro da lesão quando a área foi excisada.
O tecido excisado deve ser submetido à avaliação microscópica para confirmar o diagnóstico e descartar a possibilidade de neoplasia de glândula salivar. O prognóstico é excelente, embora mucoceles ocasionais possam recorrer, necessitando ser submetidas a nova excisão cirúrgica, especialmente se as glândulas subjacentes não tiverem sido removidas. Cialolitíase. Os cialolitos são estruturas calcificadas que se desenvolvem dentro do sistema ductal salivar. A causa dos cialolitos é incerta, mas sua formação pode ser provocada pela cialadenite crônica e pela obstrução parcial. Seu desenvolvimento não está relacionado a nenhum transtorno sistêmico do cálcio ou do metabolismo do fósforo. Na maioria das vezes, o cialolito se desenvolve dentro do sistema ductal da glândula submandibular. Podem se formar dentro das glândulas salivares menores, mais comumente nas glândulas do lábio superior e da mucosa jugal. Os cálculos salivares podem ocorrer em qualquer faixa etária, porém, ocorrem mais comumente em adultos jovens e de meia idade. No exame clínico, a cialolitíase das glândulas salivares maiores apresenta muita frequência de causa de episódios de dor ou aumento de volume na glândula afetada, principalmente durante as refeições. Radiograficamente, a cialolitíase tipicamente se apresenta como uma massa radiopaca. Entretanto, nem todos os cialolitos são visíveis em radiografias convencionais, provavelmente devido ao grau de calcificação de algumas lesões. Histopatologicamente, os cialolitos se apresentam como duros aumentos de volume de formato arredondado, oval ou cilíndrico. Tipicamente apresentam coloração amarelada, embora possam ser brancos ou marrons amarelados. O tratamento dos cialolitos pequenos das glândulas maiores podem ser expelidos pelo orifício do ducto e os cialolitos grandes usualmente necessitam de remoção cirúrgica. E nessas imagens nós podemos ver na radiografia a presença do cialolito e ali no exame clínico, após ser extraído. Xerostomia. A xerostomia é uma sensação subjetiva de boca seca, que está associada à hipofunção da glândula salivar, ou seja, na xerostomia a pessoa apresenta uma redução na produção da saliva pelas glândulas salivares. E a pessoa pode desenvolver a xerostomia por perda de água ou metabólitos, como ter uma deficiência de ingestão de líquidos, hemorragia, vômito ou diarreia, ou pode ser de origem iatrogênica, por medicações, radioterapia da região de cabeça e pescoço e a quimioterapia, por fatores locais como mastigação diminuída, tabagismo ou respiração bucal, ou pode ocorrer também por doenças sistêmicas como síndrome de Sjögren, sarcoidose ou diabetes mellitus. Ela é um problema comum que tem sido relatado em 25% dos idosos, e a xerostomia em idosos pode estar associada especialmente às medicações, pois mais de 500 drogas produzem a xerostomia como efeito colateral. E alguns pacientes, eles podem apresentar a xerostomia de forma temporária e outros de forma crônica, que pode influenciar, além da sensação de boca seca, o incômodo ao engolir e falar. O tratamento da xerostomia é difícil e geralmente não é satisfatório. Pode-se utilizar salivas artificiais que podem ajudar o paciente a ter maior conforto, fazer a utilização de balas sem açúcar para ajudar na tentativa de estimular o fluxo salivar. E também, se a causa da xerostomia for a medicação, pode-se conversar com o médico sobre trocar ou suspender o medicamento. E também por conta do elevado potencial de cáries dentárias, que esses pacientes com xerostomia, que ocorre uma diminuição na salivação, é recomendado visitas frequentes ao dentista. Síndrome de Sjögren é uma desordem autoimune, crônica, sistêmica, que envolve principalmente as glândulas salivares, resultando na xerostomia, que é a boca seca, e também envolve as glândulas
lacrimais, resultando em xeroftalmia, que é a secura ocular. A causa desta doença é desconhecida, pois, embora não seja uma doença hereditária, há evidências de influências genéticas. E é comum pessoa que tem a síndrome de Sjögren ter uma doença reumática, como artrite reumatoide ou lúpus. E não é uma condição rara, observada principalmente em pacientes adultos de meia idade, porém se tem casos raros em crianças. E o principal sintoma oral é a xerostomia, e os pacientes afetados queixam-se de dificuldades durante a deglutição, alterações do paladar ou dificuldade de se utilizar próteses removíveis. E é comum a língua ficar fissurada, a mucosa oral se torna vermelha e dolorida, e é comum também a presença de úlceras e cáries, devido à redução da salivação. E também os pacientes se queixam da xeroftalmia, onde se tem a sensação de se ter areia, arranhadura ou da presença persistente de um corpo estranho nos olhos, além de se ter uma inflamação lacrimal. E pode ocorrer a síndrome de Sjögren primária, que não possui nenhuma outra desordem autoimune, ou a síndrome de Sjögren secundária, onde está associada também a outra desordem autoimune. No tratamento, o paciente pode se utilizar para a secura ocular a lágrima artificial e também óculos fechados, para prevenir a evaporação. E para a xerostomia, pode-se utilizar salivas artificiais, balas de mascar sem açúcar para auxiliar na lubrificação oral e ir ao dentista com frequência, devido à alta incidência de cáries. E em alguns casos, se faz até uma pequena cirurgia nos ductos lacrimais, que drenam as lágrimas dos olhos, o que pode ajudar a aliviar os olhos secos. Cisto de ducto salivar. É um cisto de desenvolvimento verdadeiro, delimitado por epitélio, que é separado dos ductos salivares normais, diferentemente das mucocélias. A causa deste cisto é incerta, mais comum em adultos e ocorrem dentro das glândulas salivares maiores e menores. Os cistos das glândulas salivares maiores são mais comuns dentro da glândula parótida. Os cistos das glândulas salivares menores são encontrados no assoalho da boca, mucosa jugal e lábios. Em casos raros, apresentam lesões por toda a mucosa oral, chamado de cistos de retenção mucoso. Como na imagem clínica, um cisto de ducto salivar, aumento de volume nodular sobreposto ao ducto de Varto. Características histopatológicas. Possui revestimento epitelial variável, como epitélio cuboidal, colunar ou pavimentoso atrófico, podendo apresentar uma secreção fluida ou mucoide na luz. Essa imagem é uma lâmina histopatológica de um cisto de ducto salivar. O tratamento é a excisão cirúrgica conservadora. Cistos em glândulas salivares maiores, o tratamento consiste em remoção parcial ou total da glândula. A lesão normalmente não tem recidiva. A cialorreia é uma condição que o paciente apresenta uma produção excessiva de saliva. Ou seja, ele pode produzir de 500 ml a 2 litros de saliva excessivas por dia. Suas causas podem ser anatômicas e incluem a incontinência labial, problemas ortodônticos, uma língua volumosa, má oclusão dentária e entre outros fatores. O diagnóstico ele vai ser essencialmente clínico e vai ser feito também através de uma anamnese detalhada e exames da cavidade oral, como posicionamento da cabeça também. Não há como prevenir a cialorreia em quadros neurológicos graves ou avançados com recursos existentes. Pode ser feito um tratamento com administração de toxina botulínica em glândulas salivares, que é a forma mais eficaz de tratar. A fonoterapia também é uma técnica muito utilizada como tratamento e eles podem auxiliar o prognóstico desse paciente. E essa foi a nossa referência, que é do livro do Neville. Muito obrigado e esperamos que tenham gostado do nosso trabalho.